Hoje, embarcaremos em uma jornada emocionante através do tempo para explorar as 7 maravilhas do mundo antigo. Essas estruturas extraordinárias são verdadeiros tesouros da antiguidade e deixaram uma marca na história da humanidade. Bem-vindos ao Livro do Mundo. Eu sou Miguel Lara e neste canal nós vamos explorar os mais fascinantes aspectos do nosso mundo. Preparem-se para descobrir as 7 maravilhas do mundo antigo, desvendando a grandiosidade e o mistério dessas estruturas antigas. Desde um farol majestoso a templos impressionantes, vamos testemunhar a engenharia e a devoção dos povos antigos. As 7 maravilhas do mundo antigo, um olhar fascinante sobre o passado. O Farol de Alexandria. O Farol de Alexandria foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo e uma das estruturas mais icônicas da antiguidade. Localizado na ilha de Faros, próximo à cidade de Alexandria, no Egito, o farol foi construído durante o reinado do faraó Ptolomeu II no século III a.C. Sua principal função era guiar os marinheiros através do mar Mediterrâneo, servindo como um importante ponto de referência para a navegação da região. Com mais de 100 metros de altura, a estrutura era uma torre maciça feita de pedra e mármore branco. De acordo com as descrições históricas, o farol de Alexandria possuía uma chama de fogo que ardia durante a noite e uma estátua de Poseidon ou Zeus no topo, que funcionava como um espelho para refletir a luz solar durante o dia. Infelizmente, ao longo do tempo, terremotos e outros desastres naturais afetaram o farol, levando à sua deterioração. Por fim, no século XIV, o farol de Alexandria foi completamente destruído e os restos da sua estrutura foram afundados no mar. Apesar de ele não existir mais fisicamente, o legado do farol de Alexandria continua a inspirar a imaginação das pessoas até hoje. Os Jardins Suspensos da Babilônia. Os Jardins Suspensos da Babilônia foram uma das 7 maravilhas do mundo antigo e uma criação lendária da antiga Mesopotâmia, construídos na cidade da Babilônia. Atualmente no território do Iraque, esses jardins eram uma maravilha da engenharia e da arquitetura. Acredita-se que os Jardins Suspensos foram erguidos durante o reinado do rei Nabucodonosor II, por volta do século VI a.C. A motivação por trás de sua construção era fazer um presente para sua esposa, a rainha Amitis, que sentia saudade das colinas verdejantes e exuberantes de sua terra natal. A característica única desses jardins era o fato de serem construídos em diferentes terraços sobrepostos, formando uma espécie de montanha artificial, com jardins em cada nível. A água era trazida do rio Eufrates para irrigar o jardim, tornando um espetáculo de beleza e fertilidade em meio ao árido ambiente da Babilônia. Embora existam controvérsias sobre a real localização e a extensão dos Jardins Suspensos, a sua descrição histórica e lendária deixaram uma marca duradoura na história e da cultura do mundo antigo. Sua grandiosidade e beleza permanecem como um símbolo das habilidades arquitetônicas e o desejo de criar maravilhas magníficas em tempos remotos. A estátua de Zeus em Olímpia. Ela estava localizada no Santuário de Olímpia, dedicado aos Jogos Olímpicos e aos deuses gregos. A estátua foi esculpida por Fídias, um dos mais renomados escultores da época, por volta do século V a.C., feita de marfim e ouro, que evidencia o extraordinário talento artístico de Fídias. O Templo de Zeus em Olímpia foi construído especialmente para abrigar a grandiosa estátua, e milhares de peregrinos e atletas que participavam dos Jogos Olímpicos visitavam o santuário para contemplar essa obra de arte impressionante e prestar homenagem ao deus Zeus. Infelizmente, a estátua de Zeus e o Templo de Olímpia foram destruídos ao longo dos séculos, provavelmente em um terremoto no século V d.C. Atualmente, restam apenas descrições e representações em moedas e esculturas para nos dar uma ideia de sua grandiosidade. Mesmo assim, a lembrança da estátua de Zeus em Olímpia continua a inspirar a admiração e a reverência pela rica cultura e a arte da Grécia Antiga. O Templo de Ártemis em Éfeso. O templo foi dedicado à deusa grega Ártemis, a deusa da caça e da fertilidade. A construção do templo começou por volta do século VI a.C., mas a estrutura foi reconstruída e ampliada várias vezes ao longo dos séculos, tornando-se uma das maiores construções da Grécia Antiga. O templo final tinha aproximadamente 127 metros de comprimento por 55 metros de largura, com mais de 100 colunas de mármore que alcançavam mais de 18 metros de altura. As colunas do templo de Ártemis eram ricamente decoradas, com estruturas representando cenas mitológicas e figuras divinas. O interior abrigava uma enorme estátua de Ártemis, esculpida em ébano e adornada com joias preciosas. Além de sua beleza e magnitude, o
templo de Ártemis era um importante local de culto e peregrinação, atraindo devotos de todo o mundo grego. Servia também como um centro das atividades comerciais e culturais do país, enriquecendo a cidade de Éfeso. Infelizmente, o templo foi destruído em um incêndio criminoso em 356 a.C., causado por Erostrato, que buscava fama eterna ao incendiar o templo. Apesar disso, o templo foi reconstruído com esforços financeiros de várias cidades gregas e macedônias, recuperando a sua grandeza. No entanto, o templo foi novamente destruído por invasores godos no século III d.C. e desde então não foi reconstruído. Hoje restam apenas algumas ruínas e colunas solitárias como testemunha do magnífico templo de Ártemis. Se você está tão fascinado quanto eu por essas maravilhas antigas, não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar o sino de notificações. Junte-se a nós no Livro do Mundo. O Mausoléu de Halicarnasso. O mausoléu foi encomendado pela irmã e esposa de Mausolо, a rainha Artemísia, após a morte do rei. Ela desejava honrar a memória de seu marido com um monumento grandioso e imponente, que se tornaria um símbolo duradouro de sua glória. Construído por volta do ano 353 a.C., o mausoléu de Halicarnasso tinha aproximadamente 45 metros de altura, e era uma estrutura majestosa com colunas, esculturas e detalhes ornamentais elaborados. A arquitetura do mausoléu combinava influências gregas, persas e egípcias, resultando em um estilo único e impressionante. E hoje não restam vestígios significativos da estrutura original. O termo mausoléu foi criado a partir desse monumento, devido à sua magnitude e beleza, tornando-se uma referência arquitetônica para tumbas e monumentos funerários de destaque. Embora o mausoléu de Halicarnasso não exista mais, sua fama e importância na antiguidade deixaram uma marca duradoura na história da arquitetura e na lista das 7 maravilhas do mundo antigo. O Colosso de Rhodes. O Colosso de Rhodes foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo e uma enorme estátua de bronze que representava o deus Hélio, o deus Sol da mitologia grega. A estátua estava localizada na ilha grega de Rhodes, na entrada do porto da cidade de Rhodes. A construção do colosso começou por volta de 292 a.C. e levou aproximadamente 12 anos para ser concluída. Foi criado pelo escultor Cariano Caris de Lindus e tinha cerca de 33 metros de altura, tornando-se uma das maiores estátuas da antiguidade. Ela ficava em cima de uma base que também servia como farol, o que contribuiu para sua fama e importância histórica. A estátua de bronze representava Hélio, com uma tocha na mão direita, simbolizando a luz do sol, e a mão esquerda erguida saudando os visitantes que chegavam ao porto de Rhodes. A grandiosidade da estátua era uma fonte de admiração para os antigos viajantes e peregrinos que visitavam a ilha. No entanto, a estátua não durou muito tempo. Em 226 a.C., um terremoto atingiu Rhodes e causou danos significativos ao colosso, até que os árabes invasores venderam um bronze para um comerciante judeu que transportou os restos da estátua para serem fundidos. Embora o Colosso de Rhodes não exista mais, a sua memória e fama continuam a inspirar a imaginação das pessoas até hoje. Os Templos de Abu Simbel. Os Templos de Abu Simbel são uma impressionante obra da antiguidade localizada no sul do Egito, próximo à fronteira com o Sudão. Eles foram construídos durante o reinado do faraó Ramsés II, por volta do século 13 a.C., durante o novo Império Egípcio. Esses templos foram esculpidos na rocha e dedicados aos deuses egípcios. O templo principal é dedicado a Mun-Ra, o deus Sol, enquanto o segundo templo é dedicado a Hathor, a deusa do amor e maternidade, e a esposa de Ramsés II, a rainha Nefertari. O que torna os templos de Abu Simbel extraordinários é a sua monumentalidade e o complexo processo de realocação que ocorreu no século XX para salvá-los das inundações causadas pela construção da represa de Aswan. Os templos foram cortados em grandes blocos e movidos para um local mais alto e seguro, preservando assim essa maravilha da antiguidade. O templo de Amun-Ra possui 4 grandes estátuas de Ramsés II na fachada, sentados no trono e usando uma coroa dupla do Alto e Baixo Egito. A entrada do templo é ornamentada com relevos que retratam batalhas e cenas da vida do faraó. O templo de Hathor e Nefertari é igualmente impressionante, com 6 estátuas colossais na fachada, 4 representando Ramsés II e 2 representando a rainha Nefertari. Os templos de Abu Simbel são uma demonstração impressionante da arquitetura e arte egípcia, e são um testemunho da devoção dos faraós ao seu panteão de deuses. Atualmente, eles são considerados patrimônio mundial da Unesco e continuam a atrair milhares de visitantes de todo o mundo, fascinados por sua beleza e significado histórico. E assim chegamos ao fim dessa incrível jornada pelas 7 maravilhas do mundo.
Espero que vocês tenham apreciado essa viagem pelo passado, tanto quanto eu. Lembre-se de deixar nos comentários as suas sugestões para os próximos vídeos. Nos vemos no próximo vídeo.